Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Cartola Segue o Pai. E aí, como vocês estão? 2021 chegando com força total. Esse vídeo nós teremos dicas para a 28ª rodada, galera. Nesse vídeo a gente tem uma novidade, nós vamos divulgar dois times para vocês. Mais pra frente eu vou explicar o porquê disso. A gente tem muita informação legal, fica até o final do vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal, vem para o nosso grupo de WhatsApp, só você ir lá no nosso Instagram que vai aparecer aqui durante o vídeo. O link está na bio, vem fazer parte do nosso grupo de campeões, já somos 74 cartoleiros lá, muita gente liderando liga. Eu sou suspeito para falar, mas entra no grupo e pergunta os resultados da galera lá. Pessoal, nessa rodada a gente sabe que não valem os jogos de Palmeiras e Corinthians e Atlético Mineiro e Santos, beleza? A gente vai passando jogo a jogo, como a gente faz todos os vídeos, e o que tiver de destaque dos times a gente vai falar alguma coisa, né? Os clubes voltaram a treinar hoje, segunda-feira, né? A rodada começa na quarta, mas a gente já tem muita informação importante aqui para vocês. A gente vai falar também de alguns jogadores interessantes para valorização. Então vamos demorar muito para o vídeo não ficar longo. Vamos começando. Primeiro jogo, pessoal, Botafogo e Atlético Paranaense. Botafogo lutando contra o rebaixamento. Esse jogo acontece às 19h15 no Engenhão. Beleza? O que a gente tem para falar desse jogo? Né? Nos últimos 5 jogos em casa, o Botafogo tem 4 derrotas e um empate. É uma informação muito importante. Já o Furacão tem 2 vitórias e 3 derrotas. É um jogo onde os dois times, tanto em casa quanto fora, o Botafogo e o Furacão, fazem pouquíssimos gols. O Botafogo nos últimos 5 jogos fez 4 gols em casa e levou 9. Já o Furacão fez apenas 3 gols fora e levou 7. Desse jogo a gente tem a destacar que o time do Furacão vem com a zaga completa, né? Santos, o Jonathan, o Pedro Henrique, o Thiago Heleno e o Abner. É um time forte, quando essa zaga está jogando junto, dificilmente leva gol. E levando em consideração a fraqueza do ataque do Botafogo, quem quiser apostar no SG do Furacão aí não está fazendo nenhuma loucura. Já em relação ao Botafogo, a gente tem os jogadores de sempre aí que a gente pode destacar. O Vitor Luiz, né? O jogador que eu gosto muito no meio campo também é o Caio Alexandre, que rouba muita bola, dá assistência e faz gol, né? Jogador que pontua mais de um scout é importante para o Cartola. O Babi e o Raul, que devem fazer a dupla de ataque. E esse jogador peruano, que deve jogar, chamado Lecaros, se eu não me engano o nome dele é assim que se pronuncia. Lecaros, eu fiz um levantamento rápido sobre esse jogador, jogando no Peru, na Liga Peruana, em 95 jogos ele fez 2 gols e tem 7 assistências. Se você está querendo apostar aí no jogador, é um jogador de 21 anos que joga pelo lado esquerdo do campo ali, ofensivamente. Beleza, pessoal? Próximo jogo que a gente vai falar, Grêmio e Bahia. Nesse jogo a gente tem aí um dos favoritos dessa rodada, que é o Grêmio, né? O Bahia é um time muito fraco fora de casa. A gente vai destacar aí que o Grêmio, nos últimos 5 jogos em casa, o time do Grêmio tem 5 vitórias, fez 15 gols e levou apenas 5, né? O Grêmio favoritaço nesse jogo. Já o Bahia fora de casa tem 2 vitórias e 3 derrotas, o time fez apenas 7 gols e levou 10. Em relação ao Grêmio, a gente pode falar aí do Rodrigues, no lugar do Jeromel, né? Por enquanto o Jeromel não está confirmado, mas a gente vai esperar até o último minuto aí para poder saber se esse jogador vai entrar, porque ele pode estar no nosso time, né? A gente tem aí a volta do Alisson, meio campo forte, Alisson e Jean-Pierre. E o ataque a gente sabe que tem o Pepe e o Diego Souza. Já em relação ao Bahia, a gente vai ter à disposição aí do treinador o Daniel, o Rodriguinho, que é importante aí no ataque, o Zeca e o Ramon, né? O Lucas Fonseca também deve viajar com o clube e de repente pode jogar, tá? O Bahia que nessa segunda-feira fez um treino tático específico para a defesa, então a gente já deve esperar uma retranca boa aí do time do Bahia. Beleza, pessoal? Próximo jogo que a gente vai falar, Sport e Fortaleza, jogo que acontece às 20 horas e 30 minutos na Ilha do Retiro, também na quarta-feira. A gente vai falar do Sport o seguinte: o Sport nos últimos 5 jogos em casa tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Duas derrotas, né? O time do Sport é um time que tem muita dificuldade para fazer gol. Nos últimos 5 jogos em casa, fez apenas 3 gols, mas porém é um time que leva pouquíssimo gol. Levou apenas 4, tem uma defesa muito sólida, começando pelo goleiro, o Poli, né? Que até no Campeonato Brasileiro é o jogador que tem mais defesa difícil por jogo. A média dele é a mais alta. Já o Fortaleza tem apenas uma vitória jogando fora de casa, um empate e 3 derrotas. O time fez 5 gols pró e levou 7 gols. Fortaleza que depois da saída do Rogério Ceni o time caiu muito de produção. E nós temos um dado importante em relação a esse jogo, é que o time do Sport, nessa situação de Campeonato Brasileiro,
19 jogos em casa, o Sport nunca perdeu como mandante para o time do Fortaleza. São 16 vitórias e 3 empates, beleza? A gente tem aí, como eu já disse, o Poli como destaque em defesas difíceis e também o Patrick, que é chamado de o garçom do time. É um jogador muito bom, um lateral, que você pode estar colocando no seu time aí. Já o Fortaleza, 10 jogadores testaram positivo para a Covid, o time viaja apenas com 21 jogadores. É importante dizer também, né, que se já era difícil com esse tabu de 19 jogos, agora com 10 jogadores fora por causa de Covid, o Sport se torna também um dos favoritos para a galera que gosta de apostar em SG, que está disputando tiro curto aí. Beleza? Vamos passando para o próximo jogo, Coritiba e Goiás. Nesse jogo a gente tem o Coritiba nos últimos 5 jogos em casa com apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. O Coritiba é um mandante que não bota medo em ninguém. O time fez apenas 3 gols pró e levou 5 gols, mas também leva poucos gols em casa, até porque em casa o Wilson costuma se destacar muito. Inclusive é um dos goleiros que a gente tem aí para indicar para você, caso você queira colocar nessa rodada. Inclusive está até em um dos nossos times, já estou adiantando para vocês. Já o Goiás fora de casa é uma mãe, tem 4 derrotas e 1 empate. Esse é um jogo interessante porque o Coritiba e o Goiás estão na luta contra o rebaixamento. É um jogo ali da zona do Z4. O Goiás que fez 3 gols fora e levou 8. Importante dizer que para esse jogo o Fernandão está suspenso, pois levou o cartão amarelo. Né? O ataque do Goiás deve ser ali formado pelo Vinícius e o Rafael Moura. E o Jefferson, que era o lateral esquerdo, foi adiantado ali como quarto homem do meio de campo, jogando mais avançado ali, já que esse lateral tem muita qualidade no passe e dá muita assistência. Já pelo lado do Coritiba, a gente tem a ausência do Galdesani, que se lesionou no último treino. É dúvida para o jogo, mas é muito difícil ele jogar, uma lesão no posterior de coxa. E nós temos o Giovanni Augusto, que é um dos favoritos aí para essa rodada, jogando ali na posição do Robson, ali entre os dois atacantes. Vai jogar o Rafinha na frente com o Neilton, um de cada lado, e no meio o Giovanni Augusto. E o Robson, quando entra no decorrer da partida, sempre está entrando no lugar do Rafinha. Beleza, galera? Vamos passar para o próximo jogo, Flamengo e Fluminense. O que a gente tem para falar desse jogo? O Flamengo nos últimos 5 jogos são 4 vitórias como mandante, apenas uma derrota. O time tem 14 gols a favor e levou 10. A zaga do Flamengo é uma zaga muito complicada para você acreditar em SG. Já o time do Fluminense nos últimos 5 jogos contra o mandante, a gente tem que considerar que se trata de um clássico, né? Então essa situação de mandante aí e visitante, mas a gente não pode deixar de falar, o Fluminense tem 4 derrotas e apenas um empate. O time não vence como visitante há 5 jogos, fez apenas 3 gols e levou 8. O Flamengo é favorito para essa partida. O Fluminense treinou nessa segunda-feira sem Nenê e sem Marcos Paulo. Marcão preferiu não escalar os jogadores, provavelmente não devem ser titulares. E a gente tem o Calegari ali como destaque na lateral esquerda. Já no time do Flamengo, a gente deve ter a volta do Michael sendo relacionado aí para ficar no banco à disposição do treinador para essa partida. Próximo jogo, Bragantino e São Paulo. A gente tem o Bragantino como mandante. 3 vitórias, um empate e uma derrota. O time levou 9 gols e levou apenas 3 gols. Uma defesa bem sólida, a defesa do Bragantino, e é um time que costuma fazer gol todos os jogos. Se você está pensando em pensar no SG do São Paulo, o time do Bragantino gosta de derrubar SG. Já o São Paulo como visitante, é um visitante muito ingrato, tem 4 vitórias e uma derrota. O time tem 12 gols pró e 6 gols contra. Em relação ao São Paulo, a gente pode dizer que o Diniz ainda não definiu quem vai ser o companheiro de ataque do Brenner. Pode ser o Vitor Bueno, o Tietê ou o Toró. O Luciano deve ser reavaliado, mas a presença desse jogador nesse jogo é muito difícil. O Bragantino vem de 2 derrotas para o Furacão e para o Palmeiras. Próximo jogo, pessoal, Ceará e Inter. O time do Ceará em casa tem apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota. São 6 gols pró e 6 gols contra. Não é um time que faz muito gol, mas também não leva muito. Já o Inter tem 2 empates, 2 derrotas e apenas uma vitória. Essa última foi contra o Bahia, fora de casa. O time do Inter fez apenas 4 gols fora de casa e levou 6. O que a gente pode destacar aí é que o Ceará vai com o time completo, sem desfalque. O Vina é um dos principais destaques desse time. E o Internacional a gente não tem muita notícia. O que a gente sabe é que o D'Alessandro não renovou o contrato e hoje é jogador do Nacional do
Uruguai. Nosso último jogo para analisar antes da gente montar nosso time é Atlético Goianiense e Vasco, né? Vasco com técnico novo, Vanderlei Luxemburgo. No Atlético Goianiense, o time voltou a treinar hoje. Eu gostaria de destacar a regularidade de 3 jogadores. O primeiro deles é o lateral Nicolas. Se você quer escalar um lateral para esse jogo, acreditando no SG do Atlético Goianiense, é um jogador importante, tá? O Chico também é um jogador muito importante que você pode escalar para esse jogo. Beleza, pessoal? O terceiro jogador, quando eu for dar as dicas para o nosso time, eu vou fazer um comentário sobre esse jogador. Mas em relação aos últimos 5 jogos, como mandante, o Atlético Goianiense ele tem apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Destaque para a defesa sólida do Atlético Goianiense em casa. Ele levou apenas 6 gols. Mas também o ataque do Atlético Goianiense é muito fraco. Tem apenas 3 gols pró. Já o Vasco fora de casa em 5 jogos só fez 2 gols, deficiência muito grande no ataque do Vasco. É uma boa você acreditar no SG do Atlético Goianiense, tá? O Vasco levou 11 gols fora de casa nos últimos 5 jogos. É uma defesa muito fraca, beleza? E você tem aí o goleiro Jean, que gosta de bater falta e bater pênalti. Dito isso, pessoal, vamos partir para os nossos times. A gente vai dando uma passadinha posição por posição. Eu gostaria de destacar para você que nessa rodada, você sabe que o time Segue o Pai é top 200 do Brasil. São 7 milhões de times no Cartola e nós estamos ali entre os 200 primeiros. Só que nessa rodada a gente vai tentar fazer um time mais ousado para tentar encurtar essa distância para os primeiros colocados, até porque restam apenas 10 rodadas, mas a gente não poderia deixar aqueles nossos seguidores na mão, aqueles que estão na frente de suas ligas, e nós montamos também um time convencional. Então eu vou montar os 2 times aqui, lembrando que o time que vai para o jogo do Segue o Pai será postado até 30 minutos antes do fechamento do mercado. Vocês acompanham no nosso Instagram. Provavelmente teremos uma live antes do fechamento do mercado. Vamos partir para o nosso campinho e começar a falar do time, dos jogadores e daqueles também que podem valorizar para dar cartoletas para vocês. Vamos começar pelo time convencional, pessoal. Deixa eu mudar a estrutura aqui do time. Nós vamos de 4-3-3 com os 2 elencos. Apesar de que é uma rodada complicada para lateral, mas nós vamos com lateral. Nosso primeiro, antes de escalar o nosso goleiro, eu gostaria de falar do Luan Poli, que é um jogador importante para essa rodada. Já falando do tabu que o Sport tem, o Luan Poli, ele a partir de menos 2,20, ele já vai estar dando cartoleta. Você que pensa em valorização, alguns disputam algumas ligas aí de times mais valorizados e tal. Luan Poli é uma excelente aposta. Depois do Luan, a gente tem o Vanderlei, que a partir de menos 1,40, ele já está dando cartoleta para você. Temos o goleiro do Fluminense, Marcos Felipe, que a partir de menos 0,80 já te dá cartoleta. O Volpi, que é um jogador muito favorito para essa rodada, também a partir de menos 0,70 já dá cartoleta. E o Jean, como eu falei agora há pouco, goleiro artilheiro, a partir de 0,30 ele já dá cartoleta para você. Mas o nosso goleiro escolhido para esse time convencional é o goleiro Wilson do Coritiba, pela retrospectiva dele dentro de casa e também pela ineficiência do ataque do time do Goiás. Beleza, galera? Vamos agora partir para os nossos laterais, para que esse vídeo não fique muito longo. Na lateral, a gente vai apostar no time do Grêmio. Nosso primeiro lateral, eu já vou mostrar para você aqui, é o Diogo Barbosa, um jogador que tem 37 desarmes, é um ladrão de bola, muito eficiente, um cara que conclui, dá assistência, se der mole ele guarda um golzinho ali. Nosso segundo lateral vai ser o outro lateral do Grêmio, o Vitor Ferraz. Beleza, galera? Queria dizer para vocês que a gente tem aí como jogadores importantes para a valorização e também para bom e barato, o Mailton, jogador do Coritiba, que a partir de menos 1,80 já está dando cartoleta para você. O Danilo Barcelos do Fluminense, jogador que chuta muito bem para o gol. Pode ser uma aposta para você. Também a partir de menos 0,50 ele já te dá cartoleta. A gente tem o Calegari, também como ladrão de bola, um jogador muito importante para essa rodada também, caso você queira apostar nesse jogador do Fluminense. A gente tem o Juan Fran do São Paulo,
que a partir de uma cartoleta de 1 ponto, ele já vai começar a dar cartoleta para você. É um jogo muito bom para ele, né? E a gente tem os dois laterais do Atlético Goianiense, já que se você estiver apostando no SG do Atlético Goianiense, o Arnaldo e o Nicolas, principalmente o Nicolas, como eu já destaquei, um jogador de muita regularidade, a partir de 1 ponto já está dando cartoleta para você. Nossa dupla de zaga será formada pelo zagueiro Kahneman, que já é um dos mais escalados para essa rodada. A gente está pensando aí no SG do time do Grêmio. E o nosso segundo jogador é o jogador Sabino, zagueiro artilheiro, bate pênalti, faz gol de cabeça, desarma, é um jogador muito importante que tem que estar no seu time. E aí a gente destaca aí os zagueiros Éder do Atlético Goianiense, se você estiver pensando em valorização, a partir de menos 3,30, esse jogador já vai estar dando cartoleta. Nós estamos vendo aqui que ele está aqui, ó, menos 3,30, esse jogador vai estar dando cartoleta para você. A gente tem o próprio Kahneman, e aí é legal porque a gente une o útil ao agradável. O Kahneman, a partir de menos 2,50, ele já vai dar cartoleta para você. Então é um jogador que, além de poder pontuar, vai te dar cartoleta. Outro jogador que a gente tem do Fluminense, que é um jogador que também chega muito bem na bola aérea, é o Lucas Claro. A partir de acima de 0, ele já vai estar dando cartoleta para você. Um jogador muito importante. E a gente tem aqui o Maidana também, que é acima de 1,80, é o cobrador de pênalti do time do Sport, um jogo bem característico aí pela ineficiência do ataque do Sport. Ele está sempre fazendo um golzinho, é um jogador interessante para você escalar. Beleza? Outros zagueiros que você pode colocar no seu time: Rodrigo Caio, muito bom na bola aérea. Você pode colocar o Thiago Heleno, excelente nesse jogo contra o Botafogo. O Thiago Heleno está tendo uma regularidade muito grande, negativou em apenas um jogo nas últimas partidas. A gente tem o Pedro Henrique também, muito regular, só negativou em uma partida, é uma ótima opção para você. O próprio Natan do Flamengo, beleza, galera? E o Rodrigues, que deve ser o substituto do Jeromel, pelo menos até agora, no time do Grêmio, também é uma boa opção. Partindo para o meio de campo, nosso meio de campo será composto por Jean-Pierre, deve ser um dos mais escalados nessa rodada. Outro jogador que não vai ficar fora do nosso time, Ceará jogando com o time completo, como eu já falei, é o Vina. E o nosso terceiro jogador para esse time será o De Arrascaeta. Está devendo aí nas últimas partidas, mas a gente acredita que esse jogador pode se destacar nesse jogo, beleza? A gente tem aqui algumas outras opções interessantes. Se você não quiser botar o Jean-Pierre, você bota o Alisson. Se você quiser dobrar Alisson e Jean-Pierre, eu acho uma excelente opção. Everton Ribeiro também no lugar do Arrascaeta, se você quiser colocar. Giovanni Augusto é uma excelente opção, está jogando no meio aqui no Cartola, mas ele vai jogar de centroavante nesse jogo. É muito importante pela fragilidade da zaga do Goiás. Um jogador muito bom, você pode colocar. Gabriel Sara, bola parada do São Paulo, também é uma excelente opção, beleza? Então a gente já falou aí de muitos jogadores, Gabriel Sara. Se você quiser colocar o Thiago Neves nesse jogo, acreditando na retrospectiva do time do Sport contra o Fortaleza, é uma boa opção também. Então Thiago Neves, Gabriel Sara, Giovanni Augusto, Everton Ribeiro, Alisson, Galdesani não deve jogar, ainda está como provável. Nicão é uma excelente opção, cobrador de pênalti do Atlético Goianiense. Cittadini também é uma boa opção. Beleza, galera? Fernando Sobral para roubada de bola, assistência, olha que jogador completo, não negativou em nenhuma partida, são 80 desarmes, absurdo Sobral. Esse jogo deve ser uma partida brigada ali no meio de campo, interessante você escalar o Sobral também. Tranquilo, galera? Vamos partir para o nosso ataque. Nosso ataque você sabe que não tem muita surpresa, a gente vai com o Pepe aí, que está em negociação para ser vendido. A gente vai dobrar o nosso ataque, acho que é a melhor fase do Diego Souza. Nesse momento aí, nesse ano, acho que essa reta final aí de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Diego Souza está sendo um dos mais importantes jogadores aí para o time do Grêmio. A experiência dele está somando muito. E o Gabigol, inclusive Gabigol, para você que está pensando em valorizar, a partir de menos 1,60 Gabigol já vai estar dando cartoleta. Eu gostaria de destacar também o Kleber do Ceará, que a partir de menos 0,50. Junto com o Léo Chu, também já vai estar dando cartoleta para você, time do Ceará titular. Rafael Moura, menos 0,50, é um jogador interessante para você também escalar nessa partida, sempre guarda um golzinho ali, se você quiser correr por fora.
O Gilberto do Bahia, a partir de menos 0,30, ele também vai estar dando cartoleta para você. E o Kaiser contra o Botafogo, né? Um dos artilheiros aí, jogador interessante também para você escalar. A partir de menos de 0,40, não menos 0, 0,40, ele vai estar dando cartoleta para você. Além desses jogadores que a gente colocou no ataque, eu acho interessante, não acho nada demais você dobrar o Bruno Henrique com o Gabigol, rei dos clássicos, Bruno Henrique. Cano, se você acha que o Vasco vai surpreender o Atlético Goianiense, né? O próprio Kleber nesse jogo. Brenner, a gente dispensa comentários. Carlos Eduardo tem feito alguns golzinhos, fez uma mitada aí de 18,30 e 11,10, só que um jogador que está valorizado. Gilberto, batedor de pênalti aí do Bahia, pode ser um jogador interessante para essa rodada. O próprio Kaiser, quer dizer, acho que atacante a gente está com uma oferta muito grande para essa partida. Nosso técnico vai ser o Renato Gaúcho, beleza, pessoal? E o nosso capitão desse time aqui vai ser o Diego Souza. Beleza, galera? Time forte para você que vai pensar em se manter na liderança das suas ligas, tá? A gente vai fazer aqui as alterações. Lembrando que capitão você pode colocar o Pepe ou o Diego Souza, né? A própria Arrascaeta também não é loucura. Esse é o time convencional, gostaria de destacar para vocês aqui o time convencional. E agora a gente vai fazer algumas alterações aqui e a gente vai mostrar o time Kamikaze, que é o time do Segue o Pai, que vai ser o time que vai para a briga junto com a galera que está na ponta lá do Cartola. Tá, pessoal? A gente está apostando na zaga do Grêmio, tá? A gente colocou aqui na zaga, a gente vai colocar um jogador aqui que pode ser que não jogue, mas a gente viu que ele está como provável em algumas escalações ou em alguns sites que a gente pesquisa, a gente viu que ele está como provável. Esse jogador é o Jeromel. A gente vai deixar ele no time até a reta final. Deixa eu colocar ele aqui. Vamos limpar o filtro. A gente vai deixar o Jeromel aqui. Beleza, pessoal? O nosso goleiro é o próprio goleiro do Grêmio, tá? Nosso goleiro vai ser o Vanderlei. No meio de campo, a gente vai dobrar o meio campo do Grêmio. A gente vai com Alisson e Jean-Pierre, tá? E aí a gente vai botar o Vina como terceiro homem de meio de campo. Como a gente já falou, o time do Ceará completo. O time vai vir forte para essa partida. E o nosso ataque permanece Diego Souza, Pepe e Gabigol. Beleza, pessoal? A gente só vai fazer uma pequena alteração aqui. Na verdade, nesse time, a gente vai manter o Diego Souza como nosso capitão. Tá fechado aí, galera, o time Kamikaze. Lembrando que na ausência do Jeromel, a gente deve bancar o Rodrigues aí nessa zaga. Vamos acompanhar até o final para ver se ele vai jogar ou não, até porque o jogador até quarta-feira vai ser reavaliado. Beleza, galera? O vídeo ficou um pouco longo, mas a gente procurou trazer bastante informação para você, tá? Deixa seu like, se inscreva no canal, vem pro nosso grupo de WhatsApp, vem mitar com a galera, grupo de dicas totalmente grátis. A galera tá na ponta aí da maioria das ligas. Tranquilo? Vem fazer parte da nossa família, tamo junto sempre. Valeu, galera, um abraço, tamo junto.